nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu sou o pastor José Marcos e trago uma palavra da parte do Senhor Deus dos Exércitos para nós. Vamos meditar na palavra de Deus. No livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Vamos ler. Versículo 36 diz assim: Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Nós vamos nos deter na análise na primeira parte que diz: Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Vamos falar da nossa fé. Meus amados em Cristo Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo como único e suficiente Salvador de sua alma, no dia em que você levantou a sua mão, naquele momento que o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu quero saber uma coisa: você tinha muito conhecimento bíblico? Você era uma pessoa cheia do conhecimento da palavra? A maioria de nós, quando nos aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não temos conhecimento, só temos a fé. E que fé é essa? É a fé que Jesus Cristo é poderoso para nos levar para morar com Ele no reino do céu, salvar a nossa alma. É a única coisa que temos. Assim foi comigo e assim é com você. Mas aí eu pergunto, que fé é esta? Esta é a fé genuína na pessoa de Jesus como Salvador. É aquele que crê. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho, em Jesus, esse tem a vida eterna. Se você fez esse ato, você tem a vida eterna. Se você permanecer nessa posição que você tomou quando aceitou Jesus, você vai alcançar a salvação. Só que aí surge uma pergunta: aonde é que está escrito na Bíblia a palavra aceitar Jesus? Você sabia que não existe? Na Bíblia não tem escrito aceitar Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 32, está escrito assim: Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Versículo, no capítulo 10, versículo 33, está escrito o quê? Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu e dos anjos. Vamos traduzir isso para uma língua mais simplificada, na nossa língua portuguesa, mais fácil de entender. Mateus 10, 32, poderia estar escrito assim: Todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está no reino do céu e dos seus anjos. 33, todo aquele que me negar, todo aquele que disser eu não quero Jesus como meu Salvador, eu também direi ao meu Pai, eu não quero Ele aqui no reino do céu. E Ele falará isso diante do Pai e dos anjos. Amados, voltando para o princípio, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, aquele que aceitou Jesus. Aí eu pergunto, como Jesus se torna o Salvador da humanidade? Quando Jesus disse que a obra estava consumada, ele estava ali, pendurado em uma cruz, com as mãos e os pés pregados, com uma coroa de espinho, todo machucado, derramando o seu sangue, que é o alto preço que ele paga pela minha alma e pela sua alma, para que nós tenhamos acesso à salvação. É pelo sangue de Jesus. Não foi com dinheiro de papel, não foi com ouro e não foi com prata que ele nos adquiriu. Mas o que é que faz dele o Salvador da humanidade? Primeiro, porque ele é o Filho de Deus, é claro. Mas, junto com Jesus,
Tinha 2 malfeitores, 2 ladrões sendo crucificados. Nenhum deles ficou sendo o Salvador da humanidade, mas Jesus ficou. Por quê? Jesus Cristo é o único ser humano que nasce de uma mulher, que não é concebido pelo pecado original de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel foi enviado até Maria, ele disse: olha, você achaste graça diante do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Foi escolhida para ser a mãe do filho dele. Você dará à luz ao filho e colocará o nome dele de Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Ela diz: como? Se eu não conheço varão. Então o anjo disse: virá sobre ti. O poder do Espírito Santo te envolverá. Por isso o fruto que será gerado no seu ventre será chamado de Filho de Deus. Então Jesus tem a natureza de Deus, porque ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, e tem a natureza humana, que ele é 100% homem natural e 100% Deus por causa da natureza de Deus. E ele passa, é o único homem que passa toda a história da sua vida sem cometer nenhum pecado. Não se desvia da vontade de Deus. E essa santidade, essa verdade, essa prática de justiça em toda a vida e toda a existência, quando ele vai para a cruz, ele assume ali o papel de cordeiro que tira o pecado do mundo, que toma o meu pecado, do pastor José Marcos aqui, e de toda a humanidade. Esses pecados é colocado sobre Jesus Cristo na cruz. E ali Jesus derrama o seu sangue para expiar os nossos pecados, para salvar a nossa alma, sendo que ele não tinha nenhum pecado, mas todo o pecado da humanidade é colocado sobre ele. E ele paga aquele preço por mim e por vocês, derramando o seu sangue, que é a vida. Derramou toda a sua vida ali, que é o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue é a vida, e ele derramou a vida dele em meu favor e a seu favor. Sabendo disso, amados, eu quero que você reflita. Deus só aceitaria o sacrifício de uma pessoa que não tivesse pecado. E pelo fato de ele não ter pecado, ter se sacrificado naquela cruz, aceitado a sentença de Deus sobre ele, ele se tornou o Salvador do mundo. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo teve um momento mais profundo de angústia e de tristeza na cruz. Que momento foi esse? Foi o momento que Jesus Cristo falou uma frase: Elohim, Elohim, lama sabachthani. O que significa essa frase? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Esta frase quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Mas Deus abandona alguém? Não, irmão, não é que Deus abandona, é que todos os pecados de todos os homens, desde o início da criação até o último homem que vai nascer da humanidade, estava sobre Jesus Cristo. E Deus olhava para Jesus Cristo na cruz e viu o pecado da humanidade. E a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. E naquele momento, Deus fez isso, irmãos. Virou as costas para Jesus na cruz. E Jesus Cristo se sentiu abandonado pelo Pai. Foi o pior sentimento que Jesus Cristo poderia ter. A ausência do Pai. Naquele momento ele clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então é isso, irmãos, que faz de Jesus Cristo o único Salvador da humanidade. Não é outra coisa. É por isso que a gente vê os pastores nas igrejas dizendo: quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Hoje eu estou explicando para você como e por que Jesus se torna o Salvador da humanidade. Também quero deixar uma coisa clara. A Bíblia fala que no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, eu vou estar lendo,
Quero que você preste bem atenção no que está escrito. Atos 4:12 está escrito assim, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está bem claro quando diz não há nenhum outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 3 do livro de Atos e o capítulo 4 do livro de Atos, você vai perceber que os apóstolos estavam sendo questionados a respeito de um benefício feito a um homem com mais de 40 anos de idade. Era colocado à porta do templo chamada Formosa, e na porta desse templo ele era colocado para pedir esmola. Ele era coxo de nascença. E a Bíblia fala, olha bem o que a Bíblia fala aqui no capítulo 3. Glória a Deus. Olha só. Glória a Jesus. Glória, aleluia. Santo é o seu Deus das exércitos. Capítulo 3, livro de Atos, versículo número 6, diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amados, notou a frase que Pedro disse? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu, Pedro, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem foi curado instantaneamente, era coxo de nascença, tinha mais de 40 anos de idade. Era posto naquela porta chamada Formosa. E Pedro, o discípulo, foi preso por causa desse feito, chicoteado, a ponto de ter que passar água de sal nos ferimentos. E Pedro, sendo questionado, junto com os discípulos, disseram o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está bem claro que somente Jesus Cristo é o Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Ele é a nossa esperança, Ele é a vida eterna. O que está escrito em João 14,6? Jesus Cristo disse o que em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, ele disse: eu sou a vida. Que vida é essa? Ele está falando da vida terrena, irmãos. Uma vida que você tem que levantar de manhã cedo, de madrugada, trabalhar, passar o dia pelejando, muitas vezes não se alimenta direito, muitas vezes tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga. A peleja é grande no dia a dia aqui na terra. Não, Jesus não está falando dessa vida. Ele está dizendo: eu sou a vida eterna. Eu sou a vida. E voltando lá para João 3,36, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Eu te pergunto, você tem o Filho que é Jesus? Você tem a vida eterna? Você já levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Você já fez Ele o Senhor de toda a sua casa, de toda a sua existência, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu coração, do seu espírito? Você entregou a sua vida para Ele? Amados, foi Ele que morreu no seu lugar. Foi Ele que assumiu os seus pecados. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, muito séria e muito verdadeira e muito destemida também. Você aceita o sacrifício que Jesus Cristo fez, assumindo suas dívidas, seus pecados na cruz, para que você seja salvo? Você aceita? Vamos nos colocar no lugar de Deus. Você olha nesse momento, esse vídeo não aceita, não quer Jesus salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus nunca foi daquele não pereça, ter a vida eterna. É um presente que Deus preparou e te deu. E esse momento é o momento de você receber esse presente, que é o Filho. Agora olha para o Pai dele, que é Deus, que manda o Filho para a cruz, para morrer no seu lugar. Diz para Deus que você não quer. Deus te receberia bem. Ele iria ficar feliz com a sua atitude. Ele preparou para você um presente, que é a vida eterna.
para que todo aquele que em Cristo crê não pereça, tenha a vida eterna. Hoje é o dia de você levantar as suas mãos. Se você crer nessa palavra, deixe o seu amém, escreva aí embaixo desse vídeo: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio e eu recebo a vida eterna, porque a palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, deixo essa reflexão, essa mensagem de salvação genuína da palavra de Deus para você. Creia, Deus é contigo. Entregue sua vida, os seus caminhos, os seus projetos nas mãos de Deus. Crê e você receberá a vida eterna. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo.